Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver. E na maratona de hoje, senhores, o pau vai torar, o bicho vai correr, porque aqui no Instituto Oliver Guerreiro não tem conversa fiada para boi dormir, não tem mamãe me chora, é mais fácil que andar de a pé e só não passa quem não quer. Então vem comigo que hoje a live é a melhor de todas. Tá aqui, maratona de questões, segue nosso site. Para você que tem interesse em adquirir qualquer curso preparatório nosso, www.institutooliver.com, não tem o BR, beleza? O Oliver Turbo, já tem uma galera aí adquirindo o nosso Oliver Turbo, né? 60 cápsulas, 500 miligramas, para você que busca um suplemento cerebral, né, um tipo de vitamina, né, que vai ativar os seus neurônios para que você possa ter mais concentração, mais foco, gerar memória a longo prazo, quando você estiver estudando, tá bom? Eu uso o Oliver Turbo para estudar. Eu vou falar para vocês, o único efeito colateral que eu identifiquei até hoje é o vício, porque desde o dia que eu comecei a usar o Oliver Turbo eu não consigo parar mais de usar. Por quê? Porque é muito bom. Tá, não tô com conversa fiada não, de fato é muito bom mesmo. Não é à toa que tem aluno que comprou um e depois, na próxima semana, que ele tomou uma semana, já pediu mais 3 para garantir aí, né, uns 4 meses aí de Oliver Turbo, beleza? Então, se tiver interesse, chama a gente lá no WhatsApp depois, tá? À luz do Código Penal Militar, se falou Código Penal Militar, meu brother, já tem que vir na sua cabecinha, Decreto-Lei 1001 de 69, tá? À luz do Código Penal Militar, julguem o item a seguir no que diz respeito à aplicação da lei penal, imputabilidade penal, crime e extinção da punibilidade. Bom, vamos agora então para uma situação aqui. Situação hipotética. Um soldado das Forças Armadas, no cumprimento das atribuições que lhe foram estabelecidas pelo ministro de Estado da Defesa, cometeu crime doloso contra a vida de um civil. Assertiva. Nessa situação, o autor do delito deverá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União, certo ou errado? Os guerreiros aí que tiveram aula comigo, né, sobre o artigo 9º-A do nosso querido Código Penal Militar, tiveram aula aí com o professor Fogaça, com o professor Rodrigues, que ministrou essas disciplinas aí de Direito Penal Militar, e foi ministrado também sobre o artigo 9A, vai matar essa questão aqui com chave de ouro, tá? Então, só para ficar bem claro, né, mais uma vez, um soldado, ou seja, um praça das Forças Armadas, a questão não especificou se era do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas, certo? No cumprimento das atribuições que lhe foram estabelecidas. Então, ele estava cumprindo ordem, tá? Estava cumprindo as atribuições que lhes foram atribuídas. Por quem? Pelo ministro de Estado de Defesa. Show de bola? Ele cometeu crime contra a vida. Ele cometeu um crime doloso, não foi culposo, um crime doloso contra a vida de um civil, né? Ou seja, nessa situação, o autor, que é o soldado, ele deverá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União? Certo ou errado? Os senhores têm 30 segundos para responder. E depois que os senhores comentarem no gabarito aí, no chat ao vivo, eu estarei fazendo um comentário da questão, beleza? Vamos lá, senhores, 30 segundos. Senhores, calma, analisa, pode gerar dúvida, até porque a gente teve, né, uma nova resolução a partir de 2017, então pode ser que gere dúvida. Isso aqui é questão de prova, eu tirei isso aqui numa prova, tá? Então calma, analisa, lê com atenção, 30 segundinhos, bora, lê com atenção. Pessoal, tem gente errando no chat aqui. Tem gente errando no chat aqui.
Tem pessoas, né, que falaram que ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, porque foi um crime doloso, né, um crime de homicídio doloso contra a vida. Senhores, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha só, o gabarito está corretíssimo. E por que o gabarito está correto, professor Matheus Oliver? Segue o comentário da questão, foi ministrado isso aqui para os senhores, tá? Lembra do artigo 9A do Código Penal Militar? Foi explicado isso aqui para os senhores em sala de aula, foi explicado para os senhores no nosso curso online. A Lei 13.491 de 2017, lembra dessa alteração de 2017 que eu falei para os senhores? Então, a Lei 13.491 de 2017 acrescentou um parágrafo 2º ao artigo 9º do Código Penal Militar. Com isso, passou-se a prever expressamente que os crimes dolosos contra a vida, quando cometidos por militares das Forças Armadas, contra civil, desde que praticados, dentre outros, no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, serão da competência da Justiça Militar da União. O soldado, né, das Forças Armadas estava cumprindo atribuições que foi determinado pelo Presidente da República? Não, mas ele estava cumprindo obrigações e atribuições que lhes foram estabelecidas pelo Ministro de Estado de Defesa. Parágrafo 2º do 9º do Código Penal Militar. Resolução trazida aí, né, pela Lei 13.491 de 2017. Então, nesse caso específico, em se tratando de militares das Forças Armadas, então exclui aí as auxiliares, que seriam os bombeiros militares, né, e as polícias militares de cada ente da federação. Então, nesse contexto aqui, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, trazida a alteração pela Lei 13.491 de 2017, passou-se a prever expressamente que os crimes dolosos contra a vida, quando cometidos por militares das Forças Armadas, contra civil, desde que praticados, dentre outros, no contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, serão da competência da Justiça Militar da União, da Justiça Militar da União, da Justiça Militar da União. Espero que você tenha gravado. Bora para a próxima? Então, logo estando o soldado cumprindo atribuições estabelecidas pelo Ministro de Defesa, deverá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União. Questão de número 2. Dentre os crimes contra a incolumidade pública, o Código Penal brasileiro prevê o crime de incêndio, cuja conduta típica é descrita como causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então é isso o crime de incêndio. Beleza. De acordo com o referido diploma legal, as penas aumentam de 1/3 desde que o delito, ou seja, quais são as causas de aumento de pena no crime definido no diploma legal, ou seja, crime de incêndio. Seria A, ocorre em casa desabitada? Então, se eu cometo crime de incêndio em casa desabitada, haverá um aumento de pena de 1/3? Ocorra em imóvel particular? Ocorra em oficina? Ocorra em local próximo à escola? Letra de lei também, tá? Olha só, aumento de 1/3 para o crime de incêndio. Não olha aí no Código Penal. Eu quero que você tente acertar. Tenta achar uma lógica aí. Isso daqui é letra de lei, senhores. Letra de lei. Eu vou trazer o comentário dessa questão também. Beleza? 30 segundos para os senhores responderem aí. Não sejais vós precoces. Leia com atenção, com calma. Se não sabe, tenta achar uma lógica que com isso você aumenta a probabilidade de você acertar. Tá bom?
Bora, meu povo. Pensa, pensa. Tem gente aí marcando A, tem gente marcando D, entendeu? Por causa da escola. Senhores, calma, analisem a questão e não busquem a informação. Tentem responder. Senhores, o gabarito correto é C. Haverá um aumento de 1/3 no caso do crime de incêndio se for cometido essa infração penal em oficina. É, professor, em oficina? Sim. Não, mas eu nem imaginava. Letra de lei, letra de lei, letra de lei. Vamos para os comentários? Olha só, é um gabarito correto, letra C, tá? Comentário é letra de lei. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. Vamos então agora para os casos de aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. Vamos lá então para as opções. Inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Se o incêndio, inciso 2º, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aerodromo, em estaleiro, fábrica ou oficina. Achamos nosso gabarito, senhores. Gabarito correto, letra C, ocorra em oficina. Tá vendo aí, senhores, como é letra de lei? Letra de lei? Letra de lei, aqui, ó, ou em oficina. Ou em depósito de explosivo, combustível inflamável, ou em poço petrolífico, ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Então haverá um aumento de pena aí de 1/3, beleza? No crime de incêndio. Tá vendo, senhores? Letra de lei. Questão de número 3. Ora, de acordo com o Código Penal, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, aqui é princípio da extraterritorialidade, artigo 7, inciso 1º e inciso 2º do nosso querido Código Penal. Também, meu amigo, letra de lei novamente. Ele quer saber quando é que vai ficar sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Quando é que eu vou cometer um crime que, ainda que esse crime seja cometido no estrangeiro, o agente que cometeu esse crime estará sujeito à legislação brasileira? Não vem comigo. Inciso 1º. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Inciso 2º. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Contra a administração pública. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3. Então, eu quero que você analise essas 3 afirmativas e me fala qual delas estão corretas, qual delas estão erradas, para a gente poder achar aqui o gabarito da questão. 30 segundos para vocês analisarem. Não busca informação no código, tenta responder.
Senhores, qual é o gabarito correto, senhores? Qual é o gabarito correto, senhores? Qual é o gabarito correto, senhores? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2 ou apenas 1 e 3? E aí? Vamos analisar? Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Isso aqui é extraterritorialidade incondicionada. Independe de condição. Então essa está certa. 2. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Correto também. É outra espécie de extraterritorialidade incondicionada, que não depende de condição. Só abrir o artigo 7, inciso 1º do Código Penal. 3. Contra a administração pública, vírgula, por quem está a seu serviço. Essa alternativa está incompleta, então ela está incorreta. Sendo assim, as únicas corretas é a 1 e a 2. Apenas 1, apenas a 2, apenas a 3, apenas a 1 e a 2? Gabarito correto, letra D. Parabéns aos senhores que acertaram aí, beleza? Vamos então aqui agora para o comentário da questão. O comentário da questão é letra de lei. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ou contra a administração pública, vírgula, por quem está a seu serviço. Tá vendo? Então estava incompleto, né? Ou crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza? Parabéns aos que acertaram. Vamos lá, questão de número 4. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Constitui crime contra a honra ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave? É isso que é crime contra a honra? Analisa aí, você vai marcar na frente V ou F. 2. O crime de apropriação indébita somente se configurará se o dolo de se apropriar surgir depois de ter o agente a posse ou a detenção sobre a coisa alheia móvel. Ele tem até 15 dias para entregar. Achado não é roubado, quem perdeu está relaxado. A gente sabe que isso não existe, que é crime, né, de apropriação indébita. Enfim, deixa vocês analisarem aí. 3. Para que ocorra o delito de paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, não é necessário que o agente efetivamente participe do movimento da suspensão ou abandono coletivo de trabalho, bastando que o mesmo se infiltre no movimento e pratique violência contra a pessoa ou contra a coisa. Será, senhores? 4. No tocante à infração penal tipificada no caput do artigo 207 do Código Penal, relacionada ao crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, a lei não exige que o aliciamento seja realizado mediante o emprego de fraude. Assim, o simples fato de aliciar, mesmo que com promessas reais de melhoria de vida, por exemplo, já configura o delito em questão, uma vez que o tipo penal visa evitar o êxodo em regiões integrantes do território nacional. E aí, senhor, está certo isso aqui também? Não vai lá no artigo 207 pesquisar, não. Já tem gente ficando, né, desanimado. Estão corretas as alternativas 1 e 4? As alternativas 2 e 3 estão corretas? As alternativas 1 e 3 estão corretas? As alternativas 1 e 2 estão corretas? As alternativas 2 e 4 estão corretas? Quais são as alternativas corretas, senhores? Então, eu vou dar aí 30 segundos para vocês analisar cada uma delas, tá? Tenta responder no peito, no peito. Analisem a 1 e a 2 e observe se elas são corretas. Vamos lá.
Analisem agora, senhores, a questão 3, alternativa 3. E ver se ela é correta ou incorreta. E aí você anota no seu caderninho aí as que você acha que é correto para a gente achar o gabarito. Já pega o celular, já filma a aula, entendeu? Se você está assistindo pelo computador, pela televisão, pelo notebook, já filma a aula aí, já manda no grupo dos alunos o pedacinho da aula, o pedacinho do professor ministrando a aula, já manda no grupo aí dos alunos na hora que terminar a aula, entendeu? Já divulga nas suas redes sociais aí, já deixa o like, já se inscreva no canal, ativa o sininho. E amanhã, meia-noite, você está aqui comigo, você tem um compromisso comigo todo dia, de segunda a sexta, meia-noite. Analisem agora, senhores, a questão 4. Está correta ou incorreta? Senhores, sem perca de tempo, os senhores analisaram as questões, foi dado um tempo para vocês analisarem as questões, né? Então, quais são as alternativas corretas? Seriam corretas as alternativas 1 e 4? Estariam corretas as alternativas 2 e 3? Estariam corretas as alternativas 1 e 3? Estariam corretas as alternativas 1 e 2? Ou estariam corretas as alternativas 2 e 4? Qual dessas alternativas estariam corretas? Senhores, o gabarito correto, parabéns aos que acertaram, é a letra E. Somente as alternativas 2 e 4 estão corretas. 2 e 4, tá? Vamos lá, então. O crime de apropriação indébita somente se configurará se o dolo de se apropriar surgir depois de ter o agente após sua detenção sobre a coisa alheia móvel? Sim, ué. Se ele não quiser devolver, entendeu? Ou não quiser entregar aos órgãos competentes. É aquele famoso ditado: achado não é roubado, quem perdeu está relaxado. Esse ditado é mentira, ele é mentiroso, é crime. Se você achou uma coisa que não é sua, bota no lixo. Não é seu, você tem que devolver para quem você sabe de quem é. Se você não sabe de quem é, você entrega à autoridade competente. Dentro de 15 dias. Beleza? Senão é crime. Então, de fato, está certo a 2. E a 4, no tocante à infração penal tipificada no caput do artigo 207 do Código Penal, relacionada ao crime de licenciamento de trabalhador de local para o território nacional, a lei não exige que o aliciamento seja realizado mediante o emprego de fraude. Corretíssimo. Vamos para o gabarito da questão? Então, o gabarito correto é a letra E, tá, senhores? Vamos para o comentário da questão, então. Comentário. Está errada a 1, né? A 2 está correta, apropriação indébita. A 4, quer ver? Também está correta, então, de fato, o gabarito correto é a alternativa E. Famoso tiço, né? As bancas, é tal de Mévio, é o demônio do Sávio, é o Satanás do Tício, né? Esses nomes aqui as bancas adoram, né? Mário, acho que a banca jogava muito Nintendo, né? Mário deu a bunda, Mário queimou o orifício, Mário queimou a rosca e foi preso, e, né? Mário, sempre é assim, né? Incrível, vamos lá. Tício, trabalhador da construção civil, foi flagrado em uma obra da construtora Tijolim, trabalhando em altura, vírgula, sem cinto de segurança, tipo paraquedista, e sem o cordão umbilical. Aí o povo já tá achando que é o cordão umbilical da mãe, né? Não, miserável, é aquele cinto de segurança que vai aqui, ó. Beleza? Na barriga, tá? Itens importantes de proteção individual, ao ser notificado por um morador da região, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o proprietário da referida empresa pelo crime de periclitação da vida nos termos do artigo 132 do Código Penal brasileiro. Analise o caso acima
e assinale a alternativa correta quanto à denúncia. Vamos lá? A. Não configura crime, pois se trata de um ato inseguro do empregado, nada tendo a responder criminalmente o empregador. B. Não configura crime, pois embora possa ser caracterizada como condição insegura, é obrigação exclusiva do empregado utilizar o EPI. C. Fica caracterizado o crime de periclitação da vida, pois expor a vida ou a saúde de outrem a risco tem previsão como conduta criminosa no artigo 132 do Código Penal Brasileiro. D. Fica caracterizado o ato inseguro ditício, podendo esse trabalhador ser processado pelo crime de periclitação da própria vida. Olha só. Nos termos do artigo 132 do Código Penal Brasileiro, podendo ainda ser demitido. Senhores, tem não. Qual é o gabarito correto? Analisem a A e a B em 30 segundos e depois a gente vai analisar a C e a D. Vamos lá. 30 segundos para os senhores analisarem aí a A e a B. Os senhores têm 30 segundos para analisar as alternativas A e B. E já pega seu telefone celular, já filma um pedaço da aula e já manda nos grupos dos alunos aí agora. Beleza? Assim como eu estou fazendo aqui para postar nos feeds do Instagram. 30 segundos. Vamos lá, galera? Analisem agora para nós, senhores, as alternativas C e D. Analisem as alternativas C e D. Senhores, o gabarito correto da última questão, não sai daí não, que eu tenho um recado muito importante sobre o Corujão, tá? Que vai ter agora comigo dia 31. O gabarito correto da última questão só pode ser a letra C. Fica caracterizado o crime de periclitação da vida, pois o que é o crime de periclitação? É o quê? É expor a vida ou a saúde de outrem a risco. Isso é crime de periclitação, segundo o artigo 132 do Código Penal. Esse D aqui não tem nem sentido, porque ninguém comete crime contra si mesmo. Né? Se você não comete crime... Por exemplo, o indivíduo que comete um crime de suicídio... Primeiro que a forma técnica correta não é nem falar crime de suicídio, porque não existe crime de suicídio. Existe crime de instigação, induzimento, auxílio a suicídio ou a automutilação. Isso existe. Agora, não existe crime de suicídio. O cara que se suicida, ele fere o seu próprio bem jurídico tutelado mais precioso, ao meu ver, que é a vida. Mas é dele mesmo. Não tem como ele voltar do inferno, voltar da casa do Satanás e ser punido depois, não. Entendeu? Então, não existe o cara cometer um crime. O cara deixou de tomar banho. Tem 7 dias que ele não toma banho. Ele está ferindo somente a ele mesmo. Tá? Princípio da lesividade ou da ofensividade. Ok? Então, a D não tem nem graça, né? Gabarito correto, letra C. Parabéns aos senhores que acertaram. Vejamos agora o comentário. Expor a vida ou a saúde do trabalhador a perigo direto e iminente. Pena, prisão de 3 meses a 1 ano. É o que prevê o artigo 132 do nosso querido Código Penal. Crime de periclitação. Crime de periclitação da vida. Beleza? Galera, é o seguinte, presta bastante atenção aqui em mim aqui agora.
tá? Não deixe para fazer o Pix, não deixe para fazer o Pix. Não sai daí não, que eu tenho um recado importante para falar com você. Não deixe para poder fazer o Pix de última hora. Não deixe para a última hora para fazer o Pix da porra do Corujão, tá? O Corujão vai ser aí dia 31 agora, da meia-noite às 6. Só vai ser colocado no grupo do Corujão quem pagou o Pix de R$15 para participação exclusiva da aula. A aula é só ao vivo. Teve gente que pagou e não assistiu e depois criou o link da aula. Eu mandei o link, mas ele não conseguiu assistir. Tá privado, a aula não é para assistir depois. É um momento único. Você pagou para ter aquele momento. Você investiu R$15 para ter aquele momento, da meia-noite às 6. Aí você tem que julgar aí o que é mais importante, né? Dar valor nos outros ou em si mesmo, ou seja, assistir a sua aula da meia-noite às 6. Eu não perdi nada em valorizar os estudos e valorizar a mim, ao invés de ficar valorizando patrão, que só quer saber se eu estou trabalhando bem ou não. Entendeu? Então, assim, eu prefiro valorizar eu do que os outros, que para eles eu sou um número. Então, pensa nisso um pouquinho. Então, já me chama agora, a hora que eu terminar a aula no WhatsApp, pede o Pix que eu já te mando. Na hora que você mandar o comprovante do Pix, eu já te coloco no grupo do Corujão. E aí você vai receber o PDF. E detalhe, por que R$15? Porque vão ter questões de direito e são várias disciplinas. Eu vou abordar tudo. Eu vou trazer questões de direito constitucional, direito penal militar, legislação extravagante, direitos humanos. Só eu vou trazer essa porrada. Vou fazer um jogo, uma mistura de questões. E tem a professora de português, Larissa, que vai trazer questões também da meia-noite às 3 da manhã. Beleza? Então não perca essa oportunidade. E se você trabalha o dia todo, precisa estudar de madrugada como eu, e precisa de mais foco, mais concentração, ter mais memória, suplemento Oliver Turbo. Ative o modo Turbo. É fazer o teste, viciar e comprar todo mês. Beleza? Deixa 5 estrelas se você gostou da aula. Deixa seu like. Não esqueça de deixar o like. Filma a aula, manda no grupo dos alunos. E Deus abençoe a sua vida, tá? Nunca se esqueça que Ele é contigo, beleza? Ajude o máximo de pessoas que você puder nesse tempo de frio que nós estamos vivendo. Compre cobertores, compre blusas de frio, né? Faça marmita, faça o que você puder, o que está dentro da sua condição. A gente vai fazer aqui, a gente já está fazendo um trabalho aqui também em Uberlândia e procura ajudar o máximo de pessoas. Tem pessoas morrendo por causa desse frio e você nem na rua mora e está reclamando, falando que a sua vida é difícil. Cuidado para você não estar reclamando de barriga cheia. Muitos queriam estar no seu lugar e ter a oportunidade de ter ao menos um teto para poder estudar. Pensa nisso, reflita nisso. Um forte abraço e até amanhã.